Quando a gente começa a falar a respeito de teoria dos números, a gente está associando isso aqui ao conjunto dos inteiros. Então, antes de mais nada, aqui a gente deveria determinar o seguinte: existem dois conjuntos primeiros que a gente aprende, são os naturais, que eram chamados de N, um N rebuscado, bonitinho, igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito e além. É um conjunto infinito. E depois dos naturais, esses seriam os primeiros números a serem criados pela humanidade, quando ainda estava contando rebanhos, coisas assim. Fazia associação com pedras, não é à toa que o nome cálculo está associado, cálculo é pedra, tá bom. Depois vem o conjunto dos inteiros, que é do que se ocupa a teoria dos números inteiros, que nada mais é do que pegar todos os naturais com os seus opostos, com os valores negativos também. Zero não é nem positivo nem negativo, então ele é sozinho. Inteiros você usa um Z, que é de Zahlen, que é número em alemão. Você faz uma homenagem à língua germânica. Zero, e aí você vai. O 1 e o seu oposto, menos 1. O 2 e o seu oposto, menos 2. O 3 e o seu oposto, menos 3. E assim sucessivamente você vai até o infinito e o menos infinito. Porque você vai tanto para o positivo quanto para o negativo. E é com isso aqui que a gente está preocupado. Quando falar em teoria dos números, você está pensando em conjunto dos inteiros. Tá, e daí? Quando se fala em conjunto dos inteiros dentro da teoria dos números, a gente precisa definir uma outra coisa, que são os múltiplos e divisores de alguém. Então vamos escrever assim: múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores. E aí, para isso, eu vou escrever uma forma de multiplicação numa álgebra. Vou escrever assim. Pense em três números que vão ser nomeados A, B e C. A igual a B vezes C. O que eu posso afirmar? O A é múltiplo de B. O A é múltiplo de C, porque pode ser escrito nesse formato. Se eu consigo escrever isso, então, pensando que o A, o B e o C são inteiros, o A pode ser escrito como B vezes alguma coisa, então o A é múltiplo do B. O A pode ser escrito como C vezes alguma coisa, então o A é múltiplo do C. Vou anotar isto assim. A, ele é múltiplo. Múltiplo de B e C. Ele é múltiplo dos dois. Por sua vez, já que você está nessa estrutura desta álgebra aqui, desta equação, você pode falar o B é um dos divisores do A, o C é um outro dos divisores do A. Então, toda vez que eu consigo escrever A igual a B vezes C, então esse é um divisor do A, esse é outro divisor do A. Vou fazer uma anotaçãozinha assim, dizendo que esses dois são divisores do A. Divisores de A. E a partir dessa definição de múltiplos e divisores, a gente pode ir para uma outra definição bastante importante dentro da teoria dos números, que é a respeito de pares e ímpares.
Deixa eu fazer uma separação aqui. Nossa. Vai ficar lindo assim mesmo. Pares e ímpares. Pares e ímpares. Quando se fala em pares e ímpares, um deles você define como múltiplo de alguma coisa e o outro como não múltiplo. Vamos lá. Nossa, Thiago, você tá péssimo hoje, hein? Tá escrevendo tudo torto. Tá, fica assim, você acha que tá lindo e fala assim, nossa, o Thiago fez uma aula fantástica. Se eu conseguir escrever um número A igual a 2 vezes um outro número K, os matemáticos gostam muito de usar K aqui em teoria de números, tá? Pode ser a letra que você quiser. Eu estou usando K só por uma questão de notação simbólica que os matemáticos gostam de usar. O que eu estou falando? Que o A é múltiplo de 2. Estou seguindo essa linha aqui, ó. Se o A pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa, A igual a 2 vezes alguma coisa, então o A é múltiplo de 2. Todo número múltiplo de 2 é par. Puxa vida! Então, já que o A é múltiplo de 2, o A é par. Legal. E quando é ímpar? Quando não é múltiplo de 2. Como assim? Ué, se não dá para escrever assim, não é par, é ímpar. E aí vale a pena pensar numa outra coisa, na estrutura, por exemplo, a sequência dos números naturais. 0 é par? Não, Thiago, 0 não está definido. 0 não está definido sinal. Ele não é nem positivo nem negativo. Mas ele é par. Eu já vi uma galera falando a bobagem que 0 não é nem par nem ímpar. Se você estava falando isso aí, fecha a boca, porque você estava falando bobagem. 0 é par. Por quê? 0 é igual a 2 vezes 0. Você conseguiu escrever como 2 vezes alguma coisa e dá 0? Conseguiu. Então 0 é par. Legal. 1 dá para escrever assim? Não. Se eu coloco 1 é igual a 2 vezes quanto? Meio, Thiago. Meio é inteiro, querido? Não. Aqui a gente está conjunto dos inteiros. 2 vezes algum inteiro tem jeito de dar 1? Nunca. Então 1 não é par. 1 é o quê? Ímpar. 2 é par. Dá para escrever 2 vezes 1. 3, ímpar. Não tem como escrever 2 vezes alguma coisa e dar 3. 4 é par. 2 vezes 2. 6 é par. 2 vezes 3. 8 é par. 2 vezes 4. 10 é par. 2 vezes 5. Claro. Se dá para escrever como 2 vezes alguma coisa, é par. E para representar um ímpar, então, já que não é par? Olha que ideia bem louca. Vou colocar um B, tá? Pode ser a letra que você quiser, eu estou chamando de B. Vou escrever que é 2K. Ah, não, Thiago, você está agora me zoando. 2K é par, tá? Mas o que eu falei aqui? Par seguido de um ímpar, seguido de um par, seguido de um ímpar. Os números na sequência dos naturais ou dos inteiros vão alternando. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então eu pego um par e somo um. O que é somar um em alguém? É pegar o sucessor desse alguém. Se eu estou pegando o sucessor de um par, sucessor desse par é um ímpar. Sucessor desse par é um ímpar. Sucessor desse par é um ímpar. Ah, então podia fazer de uma outra maneira? Podia. Podia falar, olha, pega um par e subtrai um. Então você está pegando o antecessor de um par. O antecessor de um par é um ímpar. O antecessor de um par é um ímpar. Pô, sempre dá certo? Sempre. O antecessor de um par. Quem é o antecessor do zero? Menos um. Menos um é ímpar também. Que legal. Então dava para escrever isso aqui assim, ó. 2K mais 3, 2K mais 5, um par mais qualquer ímpar, o resultado vai ser ímpar, porque não dá para escrever como 2 vezes alguém.
Podia ser 2K menos 3, 2K menos 5, 2K menos qualquer ímpar. Normalmente a gente usa ou 2K mais 1 ou 2K menos 1, mas tanto faz, você escolhe a maneira que você quiser. Nos dois casos aqui, o B é uma representação de um ímpar. Legal, bonitinho. Agora, além de falar de par e ímpar, a gente tem que falar de números primos. E isso eu quero que você pense bem diferente de algo que a gente aprende lá no fundamental, que você deve ter escutado assim: um número primo é um número que é divisível por ele mesmo, por 1, pelo seu oposto e por menos 1. Se você fala isso, aí o 1 pode ser primo e o 1 não é primo. Primos. Primalidade. Quando é que eu defino que alguém é primo? Vamos escrever assim. Vou dizer: P é primo. C e somente C. O número... C e somente C. O número de divisores desse P for exatamente igual a 4. Oi? Se eu conseguir escrever que o número de divisores do P é 4, ele vai ser primo. Se não, não é primo. Como assim, Thiago? Que não entendi nada disso. Vou te dar exemplos. Vamos ver. Pegue o número 2. Quais são os divisores do 2? Dá para dividir 2 por quanto? Vamos ver? Dá para dividir o 2 por 1? Dá. Por menos 1? Dá também. Por 2? Sim. Por menos 2? Dá também. Tem algum outro número que dá para dividir 2? Não. Quantos divisores a gente conseguiu aqui? 1, 2, 3, 4. Deu igual a 4 o número de divisores? Deu. Portanto, o que eu vou afirmar? 2 é primo. Tchadã. 3. Quais são todos os divisores do 3? Dá para dividir 3 por quanto? Por mais 1? Dá. Por menos 1? Dá. Por mais 3? Dá. Por menos 3? Dá. Acabou. Tem mais valores pelos quais eu consigo dividir o 3. Portanto, deu 4? Deu 4. Quantos divisores? 4. O que o 3 é? Primo. Tadã! 4. Pega o número 4. Quais são os divisores do 4? Dá para dividir 4 por 1? Dá. Por menos 1? Dá. Por 2? Dá. Por menos 2? Também. Por 4? Sim. Por menos 4? Também. Quantos divisores você tem? 6. Por acaso deu um número igual a 4? Não. Então 4 não é primo. O que o 4 é? Composto. Tá bom. Depois eu vou acabar falando de um jeito diferente de chegar em todos os primos, que é um jeito chamado crivo de Eratóstenes, um grego maluco. Desenvolveu uma tática de ir riscando números múltiplos para daí a tabela que resta no final ser dos primos. Você pode fazer isso até o infinito para fazer todos os primos possíveis. Beleza. O que a gente tem aqui então? Os primos mais conhecidos, os primeiros. 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 23, 19, pulei um, desculpa. 19, 23, 29, 31, e assim por diante. O que eu sei? Número que não é primo, em geral, é composto. 0 é composto. Quais são os divisores do 0? 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. Dá para dividir 0 por qualquer coisa. Você não tem nada. Divide nada por 10 pessoas. Quanto cada uma vai receber?
Nada. Olha que legal. Então 0 dá para dividir por 10. Boa, então 0 é composto. 4 é composto. 6 é composto. 8 é composto. Beleza. O único cara que não se encaixa nem em primo nem em composto é o 1. Ele é um cara separado do resto. Então 1 não é classificado nem primo nem composto. Ah, Tiago, quais eram os divisores dele? O 1 e o menos 1. Se você aprendeu lá no fundamental que os primos são os números que são divisíveis por ele mesmo, por 1, pelo seu oposto e por menos 1, o 1 se encaixaria nessa classificação. E aí ele deveria ser primo, mas ele não é primo. Por quê? A definição melhor que se enquadra naquilo que a gente quer é que os primos têm um número total de divisores igual a 4 e o 1 tem um número total de divisores igual a 2, então ele não é primo. Mas, de novo, cuidado, ele não é primo e também não é composto, ele não é nenhum dos dois, não se classifica em nenhuma das duas divisões. Ele não é nem primo nem composto. Nem primo é o único número que não se classifica em nenhuma das duas, tá? Nem composto. Cuidado que eu já vi uma galera errando e pensando que o 1 é primo. Tudo beleza? Bom, depois eu vou acabar tendo que falar para você de MMC e MDC com teorema fundamental mais divisão euclidiana. Essa parte de teoria dos números pode dar muito trabalho. Até a próxima, valeu!